Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Fabrício Pessoa e hoje eu estou aqui no nosso curso extensivo de Física para trabalhar com vocês uma parte muito importante aí da ciência da natureza, né? Que é a cinemática. Pessoal, a cinemática na física, ela é a área responsável pelo estudo do movimento. Só que cuidado, tá? Porque esse movimento aqui a gente vai estar estudando ele na sua essência, ou seja, na sua forma mais simples. Professor, não entendi. Aqui a gente não vai estudar a causa, as razões de um certo movimento, tá? Essa parte aí a gente deixa para a dinâmica, que a gente vai estudar, por exemplo, a força, a gente vai estudar as leis de Newton. Aqui agora a gente vai estudar da maneira mais simples que tem, tá certo? Então vamos lá, olha só. A cinemática, ela vai, como eu já disse, né, ser responsável pelo estudo do movimento. E esse movimento, essa cinemática vai classificá-lo, ou melhor, vai diferenciá-lo em dois tipos. O movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. O primeiro que a gente vai estar estudando é o MU, tá certo? Que é justamente o movimento uniforme. Pessoal, anotem aí num resumo de vocês que agora, né, na física, essa parte do movimento, quando a gente quer falar sobre essa uniformidade, nós estamos, na verdade, nos referindo à sua velocidade, tá certo? Então, se o MU a gente diz que é um movimento uniforme, isso implica dizer que a sua velocidade, vou botar aqui, ó, velocidade, tá certo? Ela não muda. Ou seja, uma coisa que não muda na matemática, a gente pode dizer que isso é constante. Professor, não entendi o que o senhor falou, não. Vamos lá para a gente fazer um esquema aqui. Tá certo? Vamos supor que isso aqui seja uma determinada pista. E nessa pista, pessoal, eu vou fixar aqui, por exemplo, uma posição 0. Tá certo? E aí, nessa posição 0, eu vou colocar, nesse momento, um determinado objeto, que eu estou chamando aqui, dizendo que esse objeto é essa bolinha vermelha. Tá? E aí, olha só, esse objeto está aqui em um determinado tempo, que eu vou dizer que é o tempo 0. Aí, veja só, depois eu vou marcar aqui, representar uma posição 1, tá certo? Vou até botar aqui, ó, dizendo que essa setinha está representando a nossa posição, tá certo? Vamos supor que seja a posição, pessoal, em metros, tá? Depois a gente vai falar sobre essas unidades de medida, mas agora não interessa. Eu tô aqui só representando para que a gente não perca a formalidade, tudo bem? Então, olha só, depois eu fixei um espaço 1 e eu disse que esse mesmo objeto vermelhinho, ele caminhou para esse espaço 1. E aí, quando eu olho para o tempo, olha só, ele andou em 1 segundo. Vamos supor que o tempo aí eu esteja representando em segundo. Mas pode ser também em hora, pode ser em dia, pode ser em ano, semestre. Aí a questão quem vai determinar, tá? Claro, se eu estiver falando sobre o Sistema Internacional de Medida, aí esse tempo tem que ser necessariamente em segundo. A gente vai ter uma parte aí, uma aula específica, né, um curso, até diria, que é de nivelamento da física. E a gente vai falar para você que tem mais dificuldade em relação a esses termos físicos. Tudo bem? Então vamos lá. Aí, novamente, o professor aqui vai fixar uma posição 2 e vai dizer que esse mesmo objetozinho aqui, ó, que é essa bolinha vermelha, veio para essa posição 2 no tempo 2. Então, ó, vamos lá para a gente estudar esse movimento. Porque, nota, se a bolinha saiu da posição 0 para a posição 2, isso implica dizer que ela teve um movimento, concorda comigo? Ela se deslocou. Então, pessoal, vamos agora para a gente estudar a natureza, ou melhor, como foi que funcionou esse movimento. Olha, ela estava aqui na posição 1, partiu para a posição 0. Estava na posição 0, partiu para a posição 1. Vocês concordam comigo que ele andou um total de 1 unidade? Eita, professor, saiu do 0 por 1, andou 1. Como eu estou representando a posição em metros, ele andou um total de 1 metro. Tá certo? Isso eu representei o deslocamento. Mas olha o tempo aqui em cima. No 0 ele estava no tempo 0 e no 1 ele veio no tempo 1. Ou seja, para fazer esse deslocamento, ele levou um tempo de 1 segundo. Você concorda comigo? Foi, professor. De boa. Agora, olha só. Estava na posição 1, partiu para a posição 2. Então, isso implica dizer que esse cara andou mais 1 metro. E se a gente for analisar aqui, olha só, o tempo que ele levou, ele estava no tempo 1, andou para o tempo 2. Então, isso implica dizer que variou. E essa variação foi de 1, porque ele levou de 1 segundo, chegou no segundo segundo. Então, isso aqui ele andou mais 1 segundo. Então, o que é que a gente percebe, pessoal? Que essa velocidade aqui, ou melhor, esse deslocamento dele é constante, ou seja, ele andou espaços iguais, não foi o melhor, ele andou distâncias iguais
em espaço de tempos também iguais. Porque, ó, em 1 segundo, que foi o primeiro movimento dele, ele andou 1 metro. No segundo movimento, também em 1 segundo, ele andou 1 metro. Então, a gente pode concluir que esse cara, ele andou 1 metro por segundo. Tá vendo? Isso, ó, do início do movimento até o final. Porque, vejam só, se ele sair do zero, se eu for analisar, né, o movimento como um todo, ele saiu do 0 para o 2. Então, isso implica dizer que ele andou 2 metros. Só que ele andou 2 metros em quantos segundos? Ó, ele saiu do tempo 0 para o tempo 2, saiu em 2 segundos. Então, se eu dividir, isso fica 2 sobre 2, 1, e aqui só sobra as unidades, 1 metro por segundo, tá vendo? Ou seja, a mesma velocidade. Então, é isso que a gente quer mostrar aqui para você. É isso que o movimento uniforme vai estudar, tá vendo? É nada mais, nada menos que o movimento, o qual a velocidade ela não muda. Então, a velocidade ela é a mesma do início do teu movimento até o final, tá certo? Então, olha só, copie isso daqui, porque agora a gente vai verificar, a gente vai analisar uma fórmula aí que é de extrema importância para o nosso estudo. Que, olha só, como eu estou te falando, né? Esse MU sempre vai fazer, ou seja, melhor, todos os movimentos da cinemática vão fazer referência à velocidade, tá certo? A sua variação ou não variação, beleza? E aí, veja só, vou apagar isso daqui para que a gente possa estudar a nossa primeira expressão, tá certo? A nossa primeira fórmula, que é justamente, pessoal, a fórmula da velocidade. Vocês notaram que quando a gente for estudar esse movimento, nós relacionamos a distância que ele percorria com o tempo. Então, cara, é basicamente isso, tá certo? Primeira fórmula que a gente vai estudar é a famosa fórmula da velocidade média, tá certo? Ó, velocidade média. Pessoal, a gente disse que a velocidade média, primeiro, a representação da velocidade na física é v, beleza? E a gente disse que essa velocidade ela é ΔS sobre ΔT. Eita, professor, ferrou, e agora? Já não entendi nada. Calma, tá certo? V de velocidade, esse S, pessoal, é de espaço. Gente, professor, mas espaço não é com E? Calma, a física, ela, na sua grande maioria, vai utilizar as nomenclaturas, né, internacionais, tranquilo? Então, a gente está estudando sempre com referências, não do Brasil, mas normalmente dos Estados Unidos. E a gente lembra o que das nossas aulas de inglês? Que espaço em inglês é space, ou seja, começa com S, tá vendo? Então, é só questão mesmo de nomenclatura. Os caras fizeram isso, de fato, para chatear. Tranquilo? Aí, mas claro, dependendo da referência que você usa, você pode encontrar, por exemplo, como sendo D. Delta D, né? Que será delta, no caso, será a variação de distância percorrida. Certo? Mas aqui no nosso curso, para que a gente esteja ali, né, como um todo, porque o próprio Enem, por exemplo, vai usar o ΔS. Né? ΔS como sendo S de espaço, tá certo? Space. E T, pessoal, T de time, ou seja, tempo. Tá vendo? Então, o S significa o espaço percorrido e o T significa o tempo gasto. Beleza? Agora, professor, não entendi, foi esse delta que você colocou aí, esse triângulo. Pessoal, esse delta é o mesmo delta que a gente usa na matemática, né? Quando a gente está estudando ali a parte de função quadrática, ou melhor, equação de segundo grau. Lembra que para determinar aquelas raízes a gente tinha que determinar o delta, que é o famoso discriminante. Pronto, aqui ó, a representação será a mesma, contudo, cuidado. Tá? O que ele vai representar é outra coisa. Por quê? Esse delta aqui na física, pessoal, ele vai estar representando sempre a variação de alguma coisa. Como assim, professor? Por exemplo, olha só. Aqui a gente tem que a velocidade pode ser escrita como ΔS sobre ΔT. Não é isso? E quando a gente tem um delta, isso aqui é uma variação. E na física, certo? Tudo que for variação, pessoal, ele vai pegar alguma coisa final menos aquela coisa inicial. Tranquilo? Então, aqui, se eu tenho ΔS, eu posso escrever isso como sendo o espaço final menos o espaço inicial. É sempre isso, pessoal. Na física, tudo que é variação é alguma coisa final menos alguma coisa inicial. E na física, ainda para embolar mais a tua cabeça, o cara coloca esse zero, tá vendo? Aí, esse zero, que é esse Ozinho, tem gente que representa como O, tem gente que representa como zero, não importa. Tá certo? Esse símbolo aqui, ó, tá vendo essa bolinha embaixo? Na física, tudo que vem com ele, isso implica dizer que é o início. Então, SO, isso vai implicar dizer que é o espaço inicial. Se eu te colocar, então, VO, isso aqui representa o quê? Eita, professor, se tem essa bolinha inicial, perfeito. Tá vendo? Velocidade inicial.
O T representa o quê, professor? T é tempo. E se eu boto essa bolinha, se eu boto o Ozinho ali embaixo, professor, então vai se tornar tempo inicial. Perfeito, aprendeu? Agora é só a gente aplicar, tá vendo? Aqui nas nossos conhecimentos. Vamos lá então. Tudo isso dividido pelo ΔT. Delta a gente lembra que é a variação é alguma coisa final menos aquela coisa inicial, tá vendo? Ou seja, pessoal, nós temos, né, essa formulazinha que é a mesma coisa dessa fórmula de baixo, só que essa fórmula de baixo é a de cima aberta, né? Ou como dizem alguns alunos meus, né? É a mesma fórmula de cima, só que abrida, né? Então, a gente consegue perceber que não tem mudança, não tem diferença nenhuma, tá? Aqui na física você não tem que decorar todas as expressões, você tem que entender. Tranquilo? A gente viu como é que funciona a questão da velocidade, que é o espaço percorrido dividido pelo tempo, e a gente representou isso matematicamente, tá vendo? E aí a gente abriu a fórmula e encontrou isso daqui. Porque possa ser, em algum caso, que você precise usar essa segunda variação, mas normalmente a gente usa apenas a primeira, que é ΔS sobre ΔT. Beleza? E estudado então essa velocidade média, a gente vai então entrar em um tópico bem importante, pessoal, que a gente chama de função horária da posição. Já vão se acostumando, pessoal, com função horária, porque é uma coisa muito utilizada na física. No MU, por sorte, né, por ser um movimento mais simples, a gente só tem uma função horária. Mas quando a gente for estudar, por exemplo, o MUV, que é o movimento uniformemente variado, vocês vão perceber que lá nós teremos duas funções horárias. Então a gente precisa ir entendendo. No caso, nós temos certo? Nós temos 3 funções horárias. Então a gente precisa já ir trabalhando esse medo aí que a gente tem desses assuntos da matemática. Inclusive, né, no nosso curso aí de nivelamento também vou falar sobre a função. Tá? Porque essa função horária aqui na física é a mesma funçãozinha do primeiro grau e do segundo grau que a gente aprende na matemática. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só. Primeira coisa, quando a gente está buscando a função horária na física, você já pode considerar que o tempo inicial sempre será 0. Tranquilo? Porque esse cara está entendendo, ele está estudando aquele movimento, o objeto estando parado. Tá certo? Então ele está sempre na posição inicial. E essa posição inicial, a gente leva em consideração como ela, o tempo, né? A gente leva em consideração como ele sendo 0. Porque ele vai estudar esse movimento do início. Então, se ele está no início, o tempo inicial tem que ser 0. Para a partir do momento que ele decretar a largada, aí sim o tempo começa a transcorrer. Então, só leva em consideração que na função horária da posição, o tempo inicial sempre será 0. Então, o que é que eu vou fazer? Lembra da fórmula que eu abri? Pronto, eu vou utilizar ela agora. Então, vou transcrevê-la. Vou botar aqui velocidade é S menos S0, tudo isso dividido por T menos T0. Tranquilo? Só que veja só, eu não estou tentando aqui demonstrar para vocês a função horária da posição. E aí, vocês me disseram aqui que o tempo inicial tem que ser 0. Perfeito. Então aqui, olha só, nesse tempo inicial, vou considerar como sendo 0. Eu tenho alguma coisa menos 0, não muda, cara, porque o 0 é o elemento neutro. Se eu pegar 100 subtrair de 0, é o próprio 100. Se eu pegar 1 milhão subtrair de 0, é o próprio 1 milhão. Não vai fazer diferença. Então esse cara pode simplesmente desaparecer, sumir, tá? Então fica assim, V igual a S menos S0, tudo isso sobre T. Agora, sabe o que é que eu vou fazer, gente? Não quero deixar esse T aqui embaixo. Nota que ele está dividindo essa variação de distância. Então, eu posso passá-lo para o outro lado fazendo o quê? Multiplicando. Quem respondeu multiplicação? Perfeito. Então, é isso aqui que eu vou fazer. Ó. Portanto, a velocidade eu posso dizer que é... a velocidade vezes o tempo, né? Porque o tempo ele passou para cá multiplicando. Isso é igual à posição final menos a posição inicial. Vai ficar um pouquinho apertado ali, vocês vão me perdoar. Tá? Desculpem essa questão da desorganização no quadro. Tentar melhorar de acordo aí com o nosso curso. Agora, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou espelhar, ou seja, vou dizer que S menos SO é igual a VT, porque eu posso fazer isso, né? Já que eu tenho uma igualdade, então fazer esse espelhamento não vai mudar absolutamente nada. Você concorda comigo? Aí, olha só, o que é que eu vou fazer agora? Eu não estou estudando a posição horária, ou a função horária da posição, que é do espaço, então eu vou sempre trabalhar o espaço final. Então, ó, deixando só o espaço final de um lado, esse SO que está negativo passa para o outro lado positivo e ele vai estar somando, né, porque o VT está positivo, com a velocidade e o tempo.
Então, pessoal, essa daqui é a famosa fórmula sorvete, que vários professores falam, né? Ou também do jeito que eu gosto, sentado, sozinho, vendo TV. Então, para não ficar aquela coisa tão desorganizada, eu vou botar aqui embaixo, tá, pessoal? Função horária, vou até botar, pessoal, do espaço, tá? Porque fica melhor ali a questão das letras. Mas assim, não se preocupe não, porque da posição é do mesmo jeito, tá? Dizer aqui que o tempo inicial sempre é 0 e eu vou suprimir toda essa demonstração, porque você, cara, não precisa copiar isso tudo aqui não, tá? Você que está estudando principalmente para o Enem, vai acalmando a mão. Tem gente que tem uma mão nervosa que quer copiar tudo que o professor está fazendo ali. Calma, você não tem que copiar, você tem que entender. Por quê? Porque copiar e escrever já é meio que certo, né? Para todo mundo que você sabe fazer. Até porque se você não soubesse fazer, você não está prestando nem agora. Concorda comigo? Então, escrever você já sabe, vai acalmando essa mão aí, vai tentando entender, tá certo? E no final, tu só anota no teu caderno que de fato é pertinente. E o que é pertinente na física para a gente? São as expressões puras. Eu gosto de fazer a demonstração para que o aluno ele não ache que eu tirei essa fórmula do bolso. Porque tem aluno que acha que o professor tirou do bolso, ele inventou ali, e por isso que muitas vezes o aluno tem ódio gratuito pelo professor. Mas calma, eu estou demonstrando que é para você ver que isso daqui de fato é física e isso é ciência. Tudo bem? Então, olha só, vou pegar essa fórmula e vou transcrevê-la aqui. Ó, a função horária do espaço, eu posso dizer que é o espaço final menos o espaço inicial mais a velocidade vezes o time, ou seja, vezes o tempo. Com isso daqui transcrevido, o que eu vou fazer? Apagar essa parte da função horária, porque eu vou te mostrar o porquê que essa função horária ela é estudada, tá certo? O porquê que ela é tão importante, sobretudo para o Enem, tá? Lembrando que aqui a nossa aula, ela vai te preparar não só para o Enem, mas também para outros vestibulares, né? Caso seja aí o seu objetivo, tudo bem? Então, olha só, agora eu vou trabalhar com vocês aqui a razão, né? Pela qual nós estudamos essa função horária. Vamos supor que, em alguma questão, ele diga assim, que um determinado corpo possui uma função horária da seguinte forma, S igual a 4, deixa eu ver aqui no meu exemplo que foi que eu havia colocado para vocês, porque fica mais fácil, 4 mais 8t, tá certo? E um outro corpo aqui, ele se comporta da seguinte maneira, né? Por meio da seguinte função, 6 menos 3t. Olha, pessoal, a maior parte das questões vão apresentar para vocês essas funções horárias. E vocês devem ser capazes de olhar para elas e determinar os elementos mais importantes. Aí, quais são esses elementos mais importantes? É a posição inicial e a velocidade. Olha aqui comigo. Primeiro a gente tem o espaço final. Depois da igualdade, o que é que a gente tem? Que vem sozinho, que não está com tempo. É o SO, é a posição inicial. Então, olhando para essa expressão aqui, ó, você tem o espaço final. Depois da igualdade sozinho, você tem o 4. Então, esse 4, cara, por lógica, tem que ser o nosso espaço inicial, tá vendo? Então, tu tem que ser capaz de olhar para essa função, para essa equação aqui, e dizer que o SO, que é o espaço inicial, é igual a 4. Tá vendo? Por isso que a gente estuda aí a demonstração e, claro, a gente apresenta aí já de antemão, para que o aluno ele não se surpreenda quando vê isso aqui em uma atividade, um exercício, tá certo? E depois, olha só, quem vem depois do mais ou do menos, certo? Que tem que tomar cuidado que aqui eu botei mais, mas também pode ser menos, daqui a pouco eu explico o porquê. A gente tem, ó, pertinho do t, a velocidade. Quem está perto do t aqui é o 8, então a gente pode dizer que a velocidade desse cara é 8, tá vendo? E aí a unidade de medida é o cara que vai te dizer. Mas lembrando, se a gente estiver falando sobre o SI, tá certo? A posição inicial tem que estar em metro, a posição final tem que estar em metros e a velocidade tem que estar em metro por segundo. Tudo bem? Isso se for no SI, que é o famoso Sistema Internacional. Os caras fizeram o quê? Eles viram que no mundo inteiro usam física, tá? Mas aí para não ficar tudo muito confuso, porque às vezes, ó, aqui no Brasil a gente usa normalmente o quilômetro, né, para a gente poder fazer medidas de distâncias. Mas nos Estados Unidos eles usam mais milha. Aí você imagina, no mundo inteiro, cada um usando as suas unidades de medida. Aí você vai ali para a parte dos países asiáticos, lá eles usam polegadas. Aí me ferrava tudo. Então o que foi que eles fizeram? A organização, né,
mundial. Isso assim, a gente vai criar um sistema internacional para que, né, esses trabalhos que são publicados, esses livros, esses cálculos que sejam feitos, né, eles estejam apenas em uma única unidade de medida. E aí fica muito mais fácil para a gente poder fazer a análise, né? Imagina só, você ter que lembrar todas as fórmulas de conversão. Cara, isso ia ser infernal, né? Já é infernal a gente tendo um sistema internacional. Imagina se não tivesse. Tá? Então, olha só, aqui a gente já viu que a função, com ela a gente é capaz de identificar esses elementos, o SO e o V. Então, ó, seguindo a mesma linha de pensamento, o SO aqui, quanto seria? Muito bem, você que respondeu 6, perfeito, vai gabaritar o Enem. E a velocidade aqui, quanto é que seria? Cuidado, ó, porque eu sei que teve gente que respondeu 3, mas lembra, todo número ele tem uma identidade. E essa identidade numérica é o que a gente chama de sinal. Então, se você tem menos 3, aquilo tem que ser menos 3. Acabou, porque esse menos é justamente a identidade numérica daquele cara ali, daquele algarismo. Beleza? Então, a velocidade é negativa. Ah, professor, agora ferrou. A velocidade pode ser negativa? Pode. E sabe o que é que isso aqui vai representar para a gente? Essa velocidade ser negativa é só o sentido, ou melhor, isso mesmo, é apenas o sentido dessa trajetória. Ou seja, vamos supor que eu diga assim, ó, tudo que vai para a direita, no caso para a minha direita, eu acho que para você está invertido, tudo que vai para a minha direita é positivo. E tudo que vai para a minha esquerda eu vou representar como sendo negativo. Tá vendo? Então isso implica dizer o quê? Se a velocidade desse cara está positiva, isso implica dizer que esse cara está indo para a posição positiva. Enquanto esse cara aqui está indo para o inverso, tá vendo? Ele está no inverso do nosso sistema. Ou seja, ele está indo na posição oposta a esse cara de cima. E aí, olha só, dica importante. Quando ele quiser que você compare dois corpos e você consiga constatar na função horária desses dois corpos que as suas velocidades são inversas, ou seja, uma é positiva, a outra é negativa, você pode confirmar com toda a certeza do mundo que esses dois corpos eles estão se encontrando. Ou seja, ó, é como se tivesse vindo um dessa posição e o outro dessa posição, tá vendo? Então, o vermelho aqui, ó, levando em consideração que o sistema positivo está para cá, esse cara estaria com a velocidade positiva em relação ao sistema, enquanto esse cara aqui estaria com ela negativa, tá vendo? Então é como se os dois estivessem vindo assim, ó, de frente, até, ó, bum, eles se chocarem, até eles se encontrarem. Tudo bem? Isso normalmente é muito cobrado, viu, gente? Na maior parte das questões. Então, se liga nessa situação, tá certo? Então, olha só. Agora, professor, tá, beleza. Essa velocidade aí, ela ser negativa, ela ser positiva. Tira em print porque eu vou apagar, tá? Agora, vamos lá. Professor, essa velocidade aí, ela ser positiva ou ela ser negativa, só vai influenciar nessa situação, Não. Calma aí. Quando essa velocidade, porque lembra, né? A cinemática está estudando justamente o comportamento desse movimento que está dependendo exclusivamente da velocidade dele, né? Que é constante. Então, essa velocidade, ela vai classificar esse movimento em mais duas classificações, né? Em mais duas formas. E são as seguintes. Vamos lá, olha só. A primeira classificação que eu tenho é o movimento progressivo, tá certo? Progressivo. Pessoal, cuidado para não confundir progressivo com acelerado, tá? Porque no MU, que é movimento uniforme, tu não tem presença de nenhuma aceleração. A aceleração é nula, é zero, não existe. Então, em qualquer questão que estiver trabalhando o MU, que é movimento uniforme, falar de alguma coisa acelerada, você já sabe que está errado, tá? Porque aqui a gente está falando de movimento progressivo, que não é a mesma coisa de ser acelerado, tá? Porque progressivo, isso significa que ele está indo a favor do sistema. Então, isso implicava dizer, ó, que ele estava indo aqui, ó, para o positivo, tá vendo? Então, o que é que vai classificar esse movimento ser progressivo? Eu já falei aqui, ó, vai ser progressivo quando a velocidade for positiva, ou seja, quando a velocidade for maior que zero, tá? E ele será um movimento retrógrado, vou botar aqui, ó, movimento retrógrado, ou também, pessoal, o que a gente chama, né? Algumas pessoas vão chamar também de movimento retardado, tá? A gente diz que é progressivo e retrógrado, ou progressivo e retardado, a mesma coisa, tá? É quando essa nossa velocidade aqui, ó, ela é, um número negativo, tá certo?
ela vai ser aqui menor que zero, tá bom? Então a gente diz, ó, movimento progressivo quando a velocidade é positiva, movimento retrógrado quando é negativa, tá? E olha só, naquelas nossas duas funções horárias, a gente tem aqui S igual a 4 mais 8t e S igual a 6 menos 3t. Olha, aqui a gente já poderia classificar esses dois movimentos. Como? É só olhar para a velocidade. Então, a velocidade desse é mais 8 é positivo. Então, esse movimento seria um movimento progressivo. Cuidado para não confundir com acelerado, tá? Acelerado a gente tem lá no MUV, progressivo, MU progressivo, tá? E aqui, olha só, esse outro movimento a gente tem, né, que a sua velocidade é menos 3, é negativo. Então, a gente pode dizer que esse movimento ele é retrógrado, ok? Acho que deu para entender, né, gente? Agora, esse movimento progressivo e retrógrado só vai me interessar na sua função, na sua equação? Não. Cuidado, meu amigo. Por quê? Porque a física anda de mãos dadas com a matemática e a matemática gosta muito de representação de gráfico, né? E o aluno que vai prestar o Enem, por exemplo, tem que ser muito amiguinho do gráfico, tá certo? Olha só, o primeiro gráfico que a gente vai estudar aqui é o gráfico que relaciona o tempo com o espaço, ou melhor, o tempo com a posição, tá certo? Então lembra, espaço que é posição, que é distância na física, representa por S. Cuidado, S, espaço, espaço percorrido, distância percorrida, ok? E T, time, tempo. Então, eu estou relacionando tempo com espaço. A gente vai ter, pessoal, olha só, uma coisa mais ou menos assim, que é uma reta. Tá? Até porque você consegue perceber que o espaço vai variar de acordo com o tempo. Então, se está variando de acordo com o tempo, e esse tempo não está elevado ao quadrado, a gente tem uma função do primeiro grau. E nas funções de primeiro grau, nós temos que o gráfico é representado por uma reta. Acabou, tá certo? Agora, olha só, o que vai diferenciar é que esse gráfico aqui na física tem um início. E vocês estão vendo aqui onde esse gráfico bate, ou seja, intercepta no eixo que está vertical. Lembra, vertical é o que está em pé, cara. Horizontal é o que está deitado, tá vendo? Onde a reta vermelha, que é a reta da nossa função, a reta do nosso movimento, está batendo aqui nesse eixo que está vertical. Isso daqui, pessoal, é a posição inicial. Ó, tá batendo em S, então aqui tem que ser o S inicial. Por quê? Porque o movimento está começando aqui. Tá vendo? Então, olha só, o gráfico desse cara aqui, dessa primeira, teria que estar batendo no eixo S, que é o eixo vertical, na posição 4. Então, você teria uma coisa mais ou menos assim, ó, presta atenção. Tum, e aqui, ó, sendo 4, tá vendo? Porque aqui é o espaço, aqui é o tempo, aqui seria o espaço inicial. Tá vendo? Tranquilo, gente? Acho que deu para entender, né? Espero que sim, pelo amor de Deus. Qualquer coisa, tu volta, dá uma desacelerada aí na aula, enfim, vê aí como é que você faz. Tá certo? Agora, olha só. Esse gráfico aqui, você tem que ser capaz, meu amigo, de olhar para ele e classificá-lo, tá? Como sendo um movimento progressivo ou um movimento retrógrado. E aí, como é que eu vou fazer isso, professor? Ferrou. Calma, ó. Tu pega teu lápis ou a tua caneta, o teu marcador, o que você tiver aí. Você põe ele no início do gráfico. O início do gráfico é onde? S0, pô. É onde ele está batendo aqui no eixo S. Tá vendo que é interessante a gente, né, saber identificar esses pontos? Aí, ó, botei aqui. E eu vou seguindo a reta. Ó, vou seguindo a reta ao infinito. Ó. O que é que tá acontecendo com esse meu pincel, com esse meu piloto? Ele não tá subindo? Então, se ele está subindo, cara, isso implica dizer que esse movimento, ele está sendo, ó, progressivo. Tá vendo? Então, ó, esse cara aqui a gente pode classificá-lo como sendo um movimento progressivo. Portanto, a velocidade tu pode dizer que ela é o quê? Muito bem, positiva, que a gente escreve na matemática como sendo maior que zero. Muito fácil, né? Cara, você tá um gênio, pelo amor de Deus. E aqui, ó, no nosso próximo gráfico, tá? Também tempo por espaço. Agora, olha só como é que eu vou representá-lo, ó. Representar assim. Aí eu quero que tu me diga aqui onde ele bate, ó. No eixo S. Isso aqui vai ser o quê? O mesmo S0, pô. É o início de tudo, é onde começa. Tá vendo? Novamente, pegar o pincel, botar no início e seguir. Ó, o que é que tá acontecendo? Sumiu, tá vendo? Desceu. Então, se ele desceu, esse movimento eu posso classificá-lo como sendo retrógrado. Portanto, eu posso dizer que a velocidade, cara, é menor que zero. Tá vendo? Cara, física é muito tranquila. É o que seria esse daqui, tá vendo? Ó? Perceba, o S0 seria 6, né? Que teria que estar 6. E como a velocidade é negativa, tem que ser retrógrado, tá vendo? Tem que estar aqui, ó. Decaindo, tem que ser uma reta decrescente. Ok? Tudo bem? Então, por isso, a importância de, antes de estudar física, estudar matemática, tá? Aqui é a parte, pessoal, de função
afim para quem quiser estudar depois, para, né, melhorar aí a visualização desse assunto tão importante. Tudo bem? Eu vou sair do meio para que você tire print e aí a gente comece então a resolver as nossas questões, tá? Antes disso, pessoal, se vocês me permitirem, eu vou logo apagar isso daqui para que eu possa usar, né, esse quadro limpo, né, para que as questões fiquem mais organizadas. Eu vou fazer assim, pessoal. Toda questão, quando terminar de fazer, eu saio do meio, vocês tiram um print e aí depois a gente faz as próximas. Tudo bem? Então, ó, pessoal, vamos lá, tá? Para essa nossa resolução de questões. Ou melhor, gente, calma. Eu quase que esquecia de um processo bem importante, olha, que é uma observação que eu até coloquei ali no meu resumo, olha, eu quase que esquecia. Pessoal, falando sobre unidade de medida, lembra que eu falei para vocês o quê? Que no sistema internacional, a nossa velocidade ela tinha que estar sendo representada em metros por segundo. Concorda comigo? Só que veja só, em alguns exercícios, principalmente nos regionais, ele não vai te apresentar em metros por segundo, ele vai te apresentar em quilômetros por hora. E aí a gente tem uma relação, que a gente pode fazer de metros por segundo para quilômetros por hora. E sabe como é que a gente faz isso, galera? Quando eu tenho a velocidade em metros por segundo e eu quero transformar em quilômetros por hora, eu multiplico essa informação por 3,6. A mesma coisa, se eu estou indo, eu estou multiplicando, se eu for voltar, ou seja, sair de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido aquela informação por 3,6. Ixi, entendi, foi nada, professor. Pelo amor de Deus, cagou pela boca, fedeu e não entendi. Ó, exemplo. Tenho aqui, por exemplo, 10 metros por segundo. E quero saber qual é a velocidade correspondente em quilômetros por hora. Eu venho aqui no sistema e olho. Se eu quero sair de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, ó, eu vou pegar o meu 10, vou multiplicar por 3,6. Eu sei que multiplicar por 10 é caminhar com a vírgula. Então, fica 36 km por hora. Tá vendo? É a velocidade correspondente. Transformou, tá vendo? Sem chorar. Viu lá? Aí é estudar, viu? Lembra? Que aí eu tô ministrando aula aqui, mas eu também não sou milagreiro, né? Eu sou santo. Aí você precisa fazer sua parte. Concorda comigo, né? Então, vamos lá. Ó, se eu colocar aqui 20 metros por segundo e tu quer transformar em quilômetros por hora, tu vem aqui, ó. Metros por segundo, quilômetros por hora, ó. Multiplica por 3,6, tá vendo? Ó, 20 vezes 3,6. Ó, cuidado aqui, ó, Antinha. 0, tá vendo? É como se aqui fosse 2 vezes 10, tá vendo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 10 e multiplicar logo pelo 3,6. Porque eu sei que quando eu multiplico por 10, eu caminho com a casa. Vai ficar assim, ó, 2 vezes 36. Ah, professor, eu prefiro fazer direto. Então faça, o problema vai ser seu. Entendeu? Aqui eu estou apresentando para você de um jeito que talvez seja mais fácil. Mas aí você faz o que você quiser da sua vida. Se você quiser armar e sair fazendo tudo e ficar o dia inteiro fazendo o cálculo, você faz, até porque a prova é sua. Eu estou aqui apenas para lhe ajudar. Tudo bem? 2 vezes 36, cara, olha que delícia. 72 km por hora. Tá vendo, ó? Cara, é isso. E se você quiser fazer a volta, é só dividir por 3,6, que eu já não vou fazer, até porque senão aí já vou estar fazendo demais, né? Qualquer coisa você pode propor aí algumas velocidades e você vai sair aí fazendo as conversões. Tudo bem? Isso é bem interessante, principalmente para você que está começando agora a estudar física. Beleza? Agora eu vou sair do meio. Aí sim, né? Nós iremos então apagar o nosso quadro, tá? E fazer as nossas questões que eu já separei. Inclusive, essas questões estão aí no PDF, na descrição do nosso vídeo, tá certo? Para que você tenha base aí na hora de fazer. O que você pode fazer? Você pode assistir a primeira resolução, depois você pausa, abre o arquivo, tenta fazer e volta aqui para o nosso vídeo para a gente poder fazer a correção. Tudo bem? Vamos lá então, ó. A nossa primeira questão, acompanhe comigo aí na tela, é da FCC, fala o seguinte: qual é a velocidade escalar média em quilômetro por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Então, ó, questãozinha bem tranquila, né? Vamos lá então, ó. Primeira questão, ele quer que você determine a velocidade média e você sabe o quê? Que a fórmula da velocidade média ela é
ΔS sobre ΔT. Ou melhor, é só analisar qual foi a distância percorrida e dividir pelo tempo. Mas cuidado, tá? A velocidade, ela normalmente vai estar sendo apresentada em metros por segundo ou quilômetros por hora, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a distância tem que estar em metros para que o tempo esteja em segundos, ou ou a distância está em quilômetros e o tempo está em hora, tá? Anote aqui que ele disse o quê? Ele deu a informação de que esse cara está caminhando, ou seja, vai se deslocar 1.200 metros, tá certo? Em um tempo, cuidado, de 20 minutos. Cuidado para não pegar esses dados aqui e sair substituindo, porque senão depois você vai se lascar, tá certo? Para você fazer a conversão de novo. Porque você não vai... Talvez até você encontre uma resposta ali, mas não será a correta. Tudo bem? Por quê? Porque ele pediu para que a gente fizesse, né, em quilômetro por hora. Só que o que é que eu vou fazer? A distância não já foi aqui, ó, apresentada para a gente em metros, então o que eu vou fazer? Como o tempo está em minuto, eu vou transformar de minuto para segundo, que eu acho mais fácil. Tudo bem? Então eu sei o seguinte, que para transformar, pessoal, de minuto para segundo, certo? Eu multiplico por 60 quando eu estou indo, ou seja, de minuto para segundo. Então, de segundo para minuto, que é a volta, eu faço o inverso, ou seja, eu divido por 60, porque é aquela correspondência que a gente tem, tá? Então, eu vou pegar os 20 e vou multiplicar isso por 60. 2 vezes 6, 12, tá? É uma dica. Sempre com múltiplos de 10, multiplica os números da frente, só repete a quantidade de zeros. Tem um 2, acabou, tá vendo? Então, eu tenho aqui 1.200 segundos dentro de 20 minutos. Tudo bem? Apagar essa parte aqui desses minutos para não ficar tão desorganizado. Tudo bem? Então, ó, bora lá. Fizemos isso. Agora, ó, vamos substituir. A velocidade é ΔS. Cuidado, ΔS, ó, tá em metros. Tudo isso dividido pelo tempo, que também é 1.200. Só que está em segundos, tá? 1.200 dividido para 1.200 dá 1. Então, fica 1 metro por segundo. Só que cuidado, tá? Por quê? Porque ele quer que nós já terminemos em quilômetros por hora. Mas nós vimos lá atrás que para sair de metros por segundo para quilômetros por hora, muito bem, multiplicamos por 3,6, tá vendo? Então aqui, ó, multiplicando por 3,6, 1 vezes 3,6, ficamos com 3,6 quilômetros por hora. Essa pessoa realmente está andando aí, acho que deve estar no mínimo com a perna quebrada, viu? Porque o cara, para andar 3,6 km por hora, não venha nem andar perto de mim. Porque se tentar andar perto de mim, a primeira vala que eu ver, eu empurro. Porque, pelo amor de Deus, no mínimo aí é PCD. Então, ó, letra B, 3,6. Tudo bem, gente? Então, ó, aqui vou sair do meio para que vocês possam fazer o print, tirar o print. E a gente, então, fazer a nossa segunda questão, tá? Então, todo mundo copiou, eu tenho certeza. Vamos fazer então a segunda questão. Se você quiser, como eu já havia proposto, você pode tentar resolver as questões logo, com aquele conhecimento que a gente já viu em sala de aula, e depois só vir aqui para a gente poder fazer as respectivas correções. Beleza? Ó, segunda questão, pessoal, fala assim, ó. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Que velocidade Alonso estava em seu passeio? Vamos lá então, ó, pessoal. Segunda questão, ele diz o quê? Fala aqui que nosso amigo Alonso, ele vai conhecer um local e ele gastou 2 horas, tá certo? E ele quer saber o quê? A velocidade. Então, ó, aqui eu vou escrever os seguintes dados. O que foi que ele me deu, tá certo? Embaixo, o que ele quer. Tudo bem? Então, olha só. O que foi que ele me deu? Ele me deu primeiro o tempo que esse cara gastou, né? Ele gastou 2 horas. Então, eu posso dizer que o ΔT, nesse caso aqui, é de 2 horas. Não esquecendo aqui, ó, pessoal, das unidades de medida que são importantes na física. E ele diz que percorreu uma distância, ou seja, um ΔS, de 120 quilômetros. Tudo bem? E o que é que ele quer? Ele quer que nós determinemos a velocidade que esse cara percorreu, tá vendo? E nas respostas, se você for perceber, estão todas em quilômetros por hora. Que bom, não precisa converter, tá certo? Se ele quer a velocidade, eu uso aquela fórmula, né? ΔS dividido por ΔT, facinho, vamos lá. O ΔS foi o tanto que ele percorreu, 120, e ele percorreu 120 quilômetros, vou dividir pelo tempo. O tempo foi 2 horas, cara, ó.
2 horas, vou representar só por H. 120 dividido por 2, 60, e sobraram apenas as unidades de medida, 60 km por hora. Ó. Foi a velocidade do nosso amiguinho Alonso. O que vai resultar aqui, pessoal? Letra C de canhão. Ó, saí do meio aqui para poder vocês tirarem print. Tiraram print, vamos lá então para a gente fazer a próxima questão. Você que está fazendo aí antes e está acertando, cara, parabéns, eu tenho certeza aí que eu vou te ver na faculdade ou no concurso que você tanto almeja, viu? Qualquer dúvida, pode deixar aqui na aba de comentários. Se você for meu aluno do curso extensivo, né? Da nossa isolada de física, pode falar comigo pelo WhatsApp, que eu estou aí para tirar todas as suas dúvidas. Lembrando que, né, as pessoas que fazem parte do meu curso extensivo têm acesso à lista completa e ainda há monitorias, enfim, aulas ao vivo, né? É uma interação muito mais do que aqui no YouTube. Vamos lá então. Terceira questão fala assim: no instante de tempo t0, um corpo encontra-se na posição 3 com relação a um sistema de referência. Movendo-se com uma velocidade de 10 metros por segundo, a alternativa que representa corretamente a função horária da posição desse móvel é qual? Olha, muito fácil, cara. A terceira questão, bem padrãozinha, tá? Vamos lá. Ele quer, tá certo? Vamos primeiro colocar aqui, ó, o que foi que ele deu, vamos responder, né? E o que é que ele quer, tudo bem? Note aqui, a primeira informação que ele deu pra gente foi a posição, que ele se encontra em uma posição de 3 metros. Então, pessoal, se ele se encontra naquela posição, você concorda comigo que o movimento está começando? Ah, é, professor. Então, esse 3 metros, ele vai ser a posição final ou inicial? Ah, professor, vai ser a inicial, é claro, é óbvio, né? Até porque se você for olhar aqui nas alternativas, né, você vai ver que ele não deu a posição final, até porque ele quer a nossa função. Né? Então, olha só, o que ele deu foi a nossa posição inicial, que ele disse aqui que foi de 3 metros, tudo bem? Aí ele disse ainda que ele estava se movendo a uma velocidade de 10 metros por segundo. Então isso implica dizer que ele deu a velocidade, que é de 10 metros por segundo. Lembrando que o espaço aqui que ele estava era de 3. Tá? E ele quer, agora, ó, a função horária. A gente lembra que a função horária no MU é sentado, sozinho, vendo TV. Tá vendo? Ó, SOVT. Sorvete, né? O famoso sorvete. Tudo bem? Então agora a gente vai só fazer a substituição do SO e do V, tudo bem? Então, ó, S fica o SO que encontramos aqui, que é o 3, mais a velocidade, que é o 10. Tudo isso vezes o T, ó. Acabou. Sentado sozinho, vendo TV, cara. Aí, ó, chega na nossa resposta, letra A de amor. Olha, que legal. Deixa eu sair do meio, para que vocês possam tirar o print e a gente resolver a próxima, tá? Quarta questão, pessoal, ele fala assim, ó. Acompanhe comigo aí a leitura, tá? Sobre dois móveis A e B, cujas funções horárias são SA igual a 15 mais 20t e SB igual a 20 menos 5t, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, o móvel A descreve um movimento acelerado. B, o móvel B descreve um movimento retrógrado. 3. A velocidade de A é 10 metros por segundo. E 4. Nos instantes iniciais, A e B se aproximam a cada segundo. São verdadeiras quais dessas afirmativas? Volta comigo aqui, olha só. Quarta questão, pessoal, essa questão aqui é de análise, né? A gente vai ter que dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Ou seja, o que é fato e o que é fake, né? Vamos lá então, ó. Primeiro que ele deu aqui, tá? Vou pegar logo os nossos dados. Foi a função horária da posição do móvel A, tá? Que é 15, mais 20t. Não se assusta com essa letra que apareceu aqui. Ele gosta muito de usar S1, SA, SB, SD. Essa letra aqui, né? Esse índice, que pode ser uma letra ou um número, ele só usa mesmo para diferenciar o objeto, tá? Para que você não ache que se a gente botasse só S, por exemplo, você acharia que poderia ser o mesmo objeto percorrendo, né? Mas aqui nele só botou mesmo para separar, tá? Porque a gente tem dois objetos A e B. E temos aqui o SB, ó, que é 20 menos 5t. Tudo bem, pessoal? Aí vamos lá para a gente verificar aqui e analisar as nossas afirmativas. A primeira, ele diz que o móvel A descreve um movimento acelerado. Gente, analisando essas funções horárias, isso aqui é MU ou é MUV? Ah, professor, isso aqui é MU. E lembra que o professor falou em relação a tudo que está acelerado? Cara, isso não é MU.
tá? Porque o MU não é acelerado, o MU ele é progressivo, tá? Porque aqui a gente não tem influência nenhuma de aceleração. Então essa primeira aqui a gente já pode decretar, a gente já pode determinar ela como sendo falsa, tá? Então ela não vai entrar na nossa resposta. Tira, exclui. O segundo, né, a nossa segunda aqui, ela diz o seguinte, que o móvel B descreve um movimento retrógrado. Aí a gente lembra, né, que movimentos retrógrados no MU é quando a velocidade ela é negativa, ou seja, ela é menor que zero. Analisa aqui comigo. O SB tem uma velocidade, se você for perceber, de menos 5, né, porque a gente tem que considerar, é claro, a identidade numérica, que é justamente o sinal. Então, olha só, se na segunda diz que ele é menos 5 e o movimento retrógrado é aqueles movimentos cuja velocidade, né, é negativa, então essa segunda lá é verdade, tá certo? Na terceira, ele diz assim, ó, na nossa terceira afirmativa, diz que a velocidade de A é 10 metros. Olha, no A aqui a gente observa que a velocidade tem que ser 20. Então, ó, fake news, né? Não pode ser. E por último aqui nós temos o quarto, tá? Que ele fala assim, olha só. Nos instantes iniciais, A e B se aproximam a cada segundo. Lembra que eu falei para vocês que dois objetos vão se aproximar quando as velocidades possuem sinais distintos. Então vamos lá, ó. A velocidade do nosso primeiro móvel é positiva, a velocidade do nosso segundo móvel é negativa. Então sim, eles estão se aproximando, né? Porque um está correndo, né, a favor do nosso sistema e o outro está correndo contra o nosso sistema até que eles se choquem, tá vendo? Eles estão se aproximando a cada função, a cada período de tempo. Tudo bem? Então essa nossa quarta aqui, ela é verdade. Como ela quer as corretas nós temos 2 e 4. Tudo bem? Então aqui ó, a gente vai chegar como resposta, cadê 2 e 4? Letra C de canhão. Caramba, que legal. Deixa eu sair do meio para vocês tirarem print, para a gente passar então para a quinta questão. Vamos lá então, acompanhem comigo aí a leitura na tela da nossa quinta questão e última que fala o seguinte. Dois móveis A e B movem-se de acordo com as funções horárias SA igual a 5 mais 3t e SB igual a 15 mais 2t, em unidades do sistema internacional. O instante em que esses móveis se encontram é qual? Eita, vamos lá. Pessoal, questãozinha bem interessante, tá? Que é questãozinha que envolve aí aproximação, né? Ou melhor, encontro de móveis, encontro de corpos, encontro de partículas. Cuidado que esse assunto aí ele vai ser, inclusive, cobrado para vocês em química, tá? Cuidado, cinética é química. Vamos lá então, ó. Ele deu aqui pra gente o SA, tá bom? Que tem a função horária, né? Nesse caso, a função horária do espaço, 5 mais 3t, e deu pra gente também o SB, né? O SB, que é 15 mais 2t, tá? E ele quer saber o instante, ou seja, o tempo que eles se encontram. Anotem aí, tá, pessoal, que essa informação aqui ela é valiosa. Quando dois corpos eles se encontram, vou botar aqui, ó, eles se encontram, isso implica dizer, pessoal, que esse encontro vai estar relacionado à sua posição final. Porque vamos supor que eu queira encontrar uma pessoa na praça A. Para a gente se encontrar, os dois não devem estar na praça A, concorda comigo? Então, nossa posição final tem que ser a mesma. Então, a gente pode dizer assim, ó, que dois móveis se encontram quando SA é igual a SB, ou seja, a posição final de um móvel é igual à posição final do outro móvel. Então, o que a gente vai fazer aqui é basicamente ó, igualar esses dois. SA igual a SB, tá vendo? SA é quem? Essa expressão toda. Aí eu venho aqui e só substituo 5 mais 3t, ó que lindo. Tudo isso aqui igual a SB. Quem é SB? Ah, que perfeição. 15 mais 2t. Ó, equação do primeiro grau, pô. Aqui como é que a gente vai resolver? Deixa quem tem letra de um lado que não tem que passar para o outro. Pausa, tenta resolver. Aqui para a gente corrigir. Deixa o 3t de um lado, ele tá perfeito, tá lindo aqui. Agora vocês estão vendo esse 2t, junto com a identidade dele, passa para o outro lado. Só que lembra, quando eu pego um número e mudo ele de lugar, ele se estressa e muda o seu sinal. Né? Então eu estressei o 2t, ele estava positivo, passa o negativo, ó. Tá vendo? Porque ele veio puto pro lado de cá, tá vendo? Ó? Aí ele veio negativo. Tudo isso aqui igual a 15